Pesquisa Datafolha saiu quentinha do forno e causou uma surpresa aí no meio político brasileiro. A pesquisa para a presidência da República. Mais uma vez, claro, reforça a polarização entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula, do PT. Os dois estão sempre liderando aí as pesquisas. No entanto, essa pesquisa do Datafolha, instituto que já tem tradição em pesquisas para a presidência da República no Brasil, causou aí um certo burburinho, porque ela está mostrando um retrato desse momento que, se a eleição fosse hoje, fosse agora, o Lula ganharia no primeiro turno, já que, juntando todos os outros candidatos à presidência da República, chegariam a apenas 90%, e ele foi a 48%. E outros dados também é que acabou aumentando a rejeição ao presidente. E isso facilita também, é mais um ponto positivo para o seu adversário, Lula. A rejeição do presidente passa de 50%, enquanto que a de Lula está na casa dos 30%. Então é uma diferença grande aí, e rejeição é algo que tira muito voto. Rejeição é algo que derrota candidato e eleva candidato. Todas as campanhas eleitorais sempre trabalham preocupados muito com rejeição. É um dos motivos de que Rosiana Sarney, por exemplo, não quis sair candidata ao governo do Estado, porque ela estava na frente nas pesquisas o tempo todo, chegou a passar de 30%, enquanto os outros estavam com 20%, o Everton Rocha. E aí, mas a rejeição dela passava de 50%, então ela pensou duas vezes, não tem como eu derrubar uma rejeição dessa aí com 30%. Para a presidência da República agora também há esse problema em cima do presidente Bolsonaro. Mas por que o presidente está com toda essa rejeição tão grande no Brasil? Já já a gente entra nesses termos aqui. Vamos a alguns textos que mostram aqui também a estratificação da pesquisa Datafolha. Datafolha, Lula lidera a disputa eleitoral e amplia a distância de Bolsonaro para 21 pontos. 21 pontos é a diferença entre eles agora. Primeiro, Datafolha, após a definição da corrida eleitoral, agora sem Moro e Dória. Mostra Lula com 48% das intenções de voto, 8 pontos acima de todos os outros candidatos somados, atingindo 54% dos votos válidos, ou seja, aponta para uma vitória de Lula já no primeiro turno, com 21 pontos de vantagem sobre o presidente Bolsonaro, que ficou com 27%. Ciro Gomes ficou com 7%, e os demais não passam de 2%. O índice alcançado por Simone Tebet, a candidata da terceira via, 2%. Ciro Gomes mantém aqui também estabilizado, porque tem pesquisa que já mostrou ele com 9%, mas ele está aqui dentro da erro, porque 7 é a margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, se ele está com 7, pode muito bem estar aí com 9, ou pode também estar com 5. Então, as pesquisas que mostram isso, mantêm aí dentro da margem de erro. Vamos a mais um texto da pesquisa do Instituto Datafolha. A avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, foi pesquisado isso também, do PL, atingiu 48%, conforme a nova pesquisa Datafolha, oscilando dentro da margem de erro na comparação com a anterior, de março, quando o índice dos que consideraram a gestão ruim ou péssima foi de 46. Significa, então, que aumentou aqui a avaliação sobre o governo, sobre a gestão do presidente Bolsonaro, sobre o governo federal como um todo. Antes, na pesquisa Datafolha, dava 46%, e agora ela aumentou 2%. No entanto, novamente oscila dentro da margem de erro. Ela pode estar dentro de 50%, como está dentro de 46%, de 48%. A de 46% poderia variar também para 48% ou 44%. Vamos a mais um texto da pesquisa Datafolha. Entre pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Essa aqui foi uma estratégia muito bem elaborada pelo governo, para você ver que às vezes
as estratégias boas também não colam, não dão resultados. É por isso que às vezes tem algumas pesquisas que internamente viram uma confusão, um conflito, porque o pessoal diz assim, mas nós estamos planejando tudo, nós estamos tentando tudo e não dá certo. A gente está fazendo o que precisa fazer e não dá certo. É o caso aqui do presidente Bolsonaro. Ele aumentou o Auxílio Brasil, foi para R$ 400, o antigo Bolsa Família, que era de 200, foi para 400. Então, muita gente, inclusive cientistas políticos, chegaram à conclusão de dizer, agora todo mundo, esses pobres todos, vão votar no presidente Bolsonaro. As pesquisas, não é só o Datafolha, não estão mostrando isso. Até agora, esse povão, essa massa do Auxílio Brasil, não vota no presidente Bolsonaro. Ainda não votam, e não é nenhuma, nem duas, nem três pesquisas que revelam isso, não. São várias pesquisas que estão revelando. Então, realmente é um ponto aí que, naturalmente, preocupa o governo, porque foi uma grande tacada, uma tacada eleitoral, poderia ser algo bem, assim, significativo nesse momento de campanha, e não deu certo, e não funcionou. Vamos aqui. Entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil ou moram com beneficiários do programa Auxílio Brasil, a aprovação do governo entre eles fica em apenas 19%. 19%. As pessoas que aprovam o governo, que recebem o Auxílio Brasil, significa então que 81% dessas pessoas desaprovam o governo, mesmo recebendo o Auxílio Brasil, que é o dobro hoje, R$ 400. Abaixo da média geral. A reprovação dentro desse grupo é de 45% e a nota regular é de 34%. 45%. Isso também aqui está inflando os números negativos no governo do presidente Bolsonaro e inflando também os números negativos em torno da sua campanha, em torno do seu nome como candidato à presidência da República. Temos mais um texto? Temos mais um aqui. Esse levantamento do Datafolha foi feito com 2.556 pessoas acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o Brasil, nesta quarta-feira 25 e quinta-feira 26. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Folha e está registrada no TSE, sob o número BR 05166/2022. Bem, por que o presidente está com essas estratégias e não está subindo, não está conseguindo? O que tem acontecido? Tem 2 pontos significativos, tem 2 pontos que está puxando ele para baixo, está puxando a candidatura, está puxando o governo para baixo. Esses 2 pontos primeiro, a economia. Ela verdadeiramente não está bem, e a olhos nus se percebe que não está bem. É um desemprego altíssimo, inflação altíssima, não é? E uma inflação como a nossa de 13% num país em desenvolvimento é uma catástrofe, não é? Agora, uma inflação, por exemplo, de 10%, de 8% num país desenvolvido é outra realidade, é outra coisa. Então não adianta às vezes citar os números da Espanha, da Alemanha, que estão com inflação também. Lá é primeiro mundo. Então não tem nada a ver, não dá para fazer essa comparação aqui. E lá está na casa dos 6%, 7%, e preocupando os governos. Então, a economia puxa muito aí o governo para baixo e leva junto o presidente da República. Outro problema também é os preços, né, causados aí pela inflação. O preço, por exemplo, do combustível. Muita gente que parou de trabalhar, como é o caso de muitos caminhoneiros no Brasil fora aí, que pararam de trabalhar. Os autônomos não conseguem mais, os fretes já não cobrem mais o custo do caminhão deles, então alguns já pararam de trabalhar. E aí, como é que vai ficando essa massa toda aí? Vai para onde? Vai fazer o quê? Como cuidar das suas famílias? Ninguém tem uma reserva para viver sem trabalhar. Então, tudo isso está puxando para baixo. O governo precisa urgentemente agir muito forte na economia, porque o grande adversário do presidente Bolsonaro neste momento, o grande adversário eleitoral não é Lula, o grande adversário eleitoral não é Ciro Gomes, não é outro candidato, não é outro nome. O grande adversário dele é a economia, sem sombra de dúvidas, é a economia, que verdadeiramente se vê a olhos nus, não está bem.
E aí não adianta mais também aquela desculpa da pandemia, porque os países da América Latina passaram também por pandemia e estão em situação melhores. Com exceção ali da Argentina, mas é uma exceção no meio da regra. Então, é complicado. É preciso verdadeiramente agir muito rápido. As ações que ele teve até agora não estão refletindo eleitoralmente, que é o Auxílio Brasil, por exemplo, uma ótima ação. Milhões e milhões de pessoas estão recebendo um valor maior, melhor, estão ajudando muitas pessoas a saírem aí um pouco dessa miséria. Mas não está sendo suficiente para convencer as pessoas de que o governo está ali ao lado delas. Complicado, o momento é delicado para o presidente da República, ele também já está percebendo algumas coisas que ele fez e falou, alguns gestos que fez, eleitoralmente não repercutiram bem. Para a sua base bolsonarista foi excelente, o subir o tom, os gritos, foi muito bom, arregimentou, fortaleceu mais a base bolsonarista, mas ela é limitada, só ela não ganha a eleição. Era preciso falar para fora, o presidente não conseguiu. Aquele gesto, por exemplo, com o deputado Daniel Silveira, pesquisas demonstram que para ele aquilo ali foi uma derrocada muito grande, eleitoralmente falando. É por isso que o presidente estrategicamente já está se afastando de Daniel Silveira, já dizendo, eu nem conheço muito esse deputado, eu fiz, na verdade, foi para mostrar umas coisas ali para o STF, não foi nem muito pelo deputado, não. Está certo de se afastar do Daniel Silveira, porque ali é bomba. E aí está puxando para baixo a eleição do presidente. Então foram algumas atitudes que não soaram bem, e esse momento é muito sensível. Esse momento é sensível. Então espera-se aí da coordenação do presidente da República, espera-se urgentemente uma mudança total, seja na economia e na campanha. Nas coisas que ele fala e deixa de falar, nas coisas que faz e deixa de fazer, porque o que está sendo feito não está dando certo eleitoralmente falando. Então é preciso agir e agir urgentemente, senão perde a eleição no primeiro turno. Perde no primeiro turno. Não está nada fácil. O Centrão, então, se balançou muito de ontem para hoje. E o Centrão é determinante numa eleição, numa campanha como essa. Nos estados, os deputados do Centrão não querem saber quem será o próximo presidente. Para eles não interessam isso. O que interessa é eles se elegerem. Porque depois que eles estão com um mandato nas mãos, qualquer presidente é o presidente deles e pronto. Eles sempre, historicamente, desde quando criou o Centrão, na Constituição de 1988, o Centrão é governo. Então, ele está dentro de todos os governos, não faz diferença. A diferença é o mandato. Então, se nos estados o adversário do presidente está melhor, eles vão para o palanque do adversário do presidente. Se o presidente estiver melhor, eles vão para o palanque do presidente. Então, são algumas questões que é preciso agir rápido na campanha presidencial, nessa pré-campanha, porque nem começamos ainda a campanha, mas a pré-campanha é preciso agir com muita rapidez para recuperar esse tempo aí, porque a campanha do adversário encaixou as estratégias e muita coisa começou a dar certo. Aí complica, logicamente, do outro nome, que é o presidente Bolsonaro. Esta foi mais uma parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.